Flagrante, a verdade na tela. Fala, meu povo, está começando o Flagrante pela TV Jovem Pan News. Eu sou Rodolfo Marins e hoje estaremos juntos no programa que traz os casos policiais que foram destaque durante a semana no país e no mundo. Vamos direto aqui de São Paulo com Letícia Miyamoto, que traz o caso do soldado da Rota, assassinado no litoral de São Paulo. Letícia. Oi, Rodolfo. A polícia já cerca todos os suspeitos de estarem envolvidos nas ações que aconteceram nos últimos dias no litoral paulista. Além disso, o principal suspeito de ter sido responsável pela morte do policial da Rota já está preso. Depois da morte de Patrick Reis, outros 2 policiais também acabaram baleados. Daqui a pouco, todos os detalhes em relação a esses casos. Rodolfo. Olha só, eu quero saber tudo sobre esse caso. Tudo e mais um pouco sobre esse caso, porque eu ainda não engoli esse caso. Um herói, um policial que saiu de casa para trabalhar e não voltou nunca mais. Pelo amor de Deus, é só no Brasil. E agora vamos direto para o Rio de Janeiro, porque a polícia prendeu um grupo suspeito de apologia ao nazismo. É isso mesmo, Rodrigo Viga, meu parceiro? É isso, Maris. Grupo neonazista preso pela polícia do Rio de Janeiro esta semana. Tinha um motoclube. Nesse local foram encontradas armas, munições e símbolos de apologia nazista. Já traz mais detalhes aqui no Flagrante da Jovem Pan, Maris. E nós contamos sempre com os comentários do meu amigo, delegado Palumbo, especialista em segurança pública. E quem também está aqui conosco é um grande amigo, Coronel Telhada, ele que é deputado pelo PP aqui em São Paulo. Telhada, que prazer te receber aqui, meu amigo. Eu queria que fosse em uma outra circunstância, mas infelizmente não é. Quando aconteceu esse caso, um dos primeiros nomes que veio à cabeça da redação aqui foi o Coronel Telhada. Inclusive, em conversa com o Palumbo, nós conversamos muito, falando, será que o Telhada vem para falar desse caso com a gente? Primeiro, um oi para você, meu amigo Palumbo, e meu amigo Telhada. Sempre um prazer estar aqui na Jovem Pan. Triste a gente comentar a morte de um colega, né? Um colega de irmão de armas. É muito triste mesmo. Telhada, que a gente pode falar sobre esse caso? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, é um prazer estar com vocês aqui. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. A segurança pública no Brasil nunca foi valorizada, mesmo quando nós tínhamos outros governos, não foi valorizada. Agora você imagine num governo, numa ditadura que nós vivemos atualmente, onde, infelizmente, nós temos pessoas que, ao invés de lutarem pelo policial militar, pelo policial civil, pelo homem da segurança pública, a mulher da segurança pública, não. O que eles querem é passar a mão na cabeça de ladrão. A triste realidade é essa. Então, é o que você falou, a gente vem numa situação até difícil, uma situação até constrangido pela morte desse menino, soldado Reis, 30 anos de idade, mais novo que meus 2 filhos, pai de um menino, do Heitor, menino de 2 anos. A mulher dele, policial militar também, soldado Vitória, que trabalha lá em Perus. Aliás, ela trabalha com o meu genro, que é o comandante dela, inclusive. É uma situação terrível. Terrível pela morte da pessoa e terrível pelo descaso das autoridades e do país, que faz vista grossa a esse genocídio policial que acontece no Brasil há anos. É isso, né, Palumbo? É, exatamente, né? E o que deixa a gente mais revoltado e triste é que os direitos humanos, em vez de se preocupar com a família, não, se preocupa em visitar presos em presídio, com aqueles que fazem mal à sociedade. Eu vi um depoimento nas redes sociais da Cláudia Reis, parente do Reis. Se você vê, é de chorar. Acho que é a mãe dele, tanta né? Tristeza. Acho que é a mãe Exatamente. Dele. Os direitos humanos não estão preocupados com a família, estão preocupados com criminosos e vagabundos. E lá em Santos, a Defensoria Pública soltou uma nota para aqueles que se dizem vítimas de violência policial para procurar eles. Absurdo isso! E para as vítimas, e para o cidadão do bem, ninguém aguenta mais essa inversão de valores. Não. Olha, é absurdo porque não é são só os direitos humanos, né? Os direitos humanos, eu tenho 44 anos de vida pública, 33 de polícia militar, 11 anos na política, e eu sempre bati nessa tecla que, infelizmente, direitos humanos, Rodolfo, Palumbo, é uma coisa super necessária em todo mundo, é uma coisa necessária. Só que, infelizmente, no Brasil, direitos humanos é coisa pra bandido. Direitos humanos é para defender bandido, qualquer policial militar.
o policial civil, qualquer homem e mulher da segurança pública, em todos os níveis, municipal, estadual, federal, que precisarem do apoio dos direitos humanos, estão ferrados, que não vai ter. Agora, se for vagabundo, se for bandido, é na hora. É direitos humanos, é defensoria pública que também está agitando aí contra a polícia. Quer dizer, se eles são contra a polícia, eles só podem ser a favor de quem? Do bandido. Bandidagem. É isso, Leandro. E olha só, nós vamos falar agora sobre esse caso que chamou a atenção do Brasil. O Brasil parou, essa foi a verdade, o Brasil parou. O soldado da rota, Patrick Bastos Reis, foi assassinado enquanto realizava uma operação no Guarujá. O suspeito foi preso. Vamos acompanhar na reportagem de Marcelo Matos. O agente da rota, soldado Patrick Bastos Reis, foi assassinado durante confronto com bandidos na última quinta-feira no Guarujá. Patrick participava de uma operação na Baixada Santista quando foi atingido por um tiro. Ele e os outros soldados foram atacados por criminosos enquanto faziam patrulhamento na Vila Zilda. Segundo a inteligência da polícia, o disparo foi feito de uma distância entre 50 a 70 metros do alto da comunidade. Para tentar achar os envolvidos no crime, a Secretaria de Segurança Pública iniciou a Operação Escudo, com mais de 600 homens mobilizados. Mais de 15 suspeitos morreram em confronto com a polícia e mais de 30 já foram presos. Entre eles, o suspeito de atirar no soldado, Erickson Davi da Silva, conhecida como Deivinho, o sniper do tráfico, além do irmão dele, Cauã. Antes de ser preso, Deivinho gravou um vídeo em que pede para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e para o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, parem com a matança de supostos inocentes. São David, meu apelido é Deivinho. Eu quero falar pro Tarcísio e pro Derrite aí, ó, parar de fazer a matança aí, matando a paz de gente aí, inocente, querendo pegar minha família, sem que tenha nada a ver, estão me acusando aí. É o seguinte, eu vou me entregar, que não tem nada a ver, entendeu? E é isso aí. Em homenagem pelos serviços prestados, o rosto do soldado Reis foi exibido no telão do Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele era casado e tinha um filho. Olha só, eu tenho, nesse momento, a felicidade de estar no estúdio aqui com algumas pessoas da segurança pública. Eu tenho aqui o delegado Palumbo, mesmo exercendo a função de deputado hoje, está no DNA dele ser policial. Coronel Telhada também. E faz parte da equipe de segurança do delegado Palumbo, o sargento Vitor. Eu vou pedir pro Vitor vir aqui no estúdio para mim, por favor. Isso não tá combinado com ninguém. Sargento, faz um favor, vem cá, pega esse braçal de rota que tá aí, porque o Vitor foi um dos instrutores do soldado Reis na rota. Como é que tá, meu irmão? Você tá bem? Eu sei que essas coisas não estão combinadas, fica só de frente para lá. Isso aqui é um braçal de rota, é isso? O quanto o cara tem que se dedicar para ter um braçal e uma boina dessa aqui, meu irmão? Nós temos aqui alguém que serviu tanto tempo, né? Que olha, e no off nós estávamos conversando, você falou da vontade desse soldado que faleceu, que perdeu a vida, na mão desses vagabundos, de estar vestindo esse braçal. Sim, o soldado Reis, inclusive, veio do curso lá no batalhão do norte. Ok. Sim, eu tô com ele aqui, o Vitor. Eu quero só que você olhe ali pra câmera, Vitor, porque a sua vinda aqui no nosso estúdio e agora invadindo aqui o flagrante é justamente para saber que aqui tá um cara que chorou pela morte dele, sargento que esteve com o soldado lá e que é o único lá, um dos únicos policiais que estão indo visitar a família do soldado. Tá ligando, tá vendo a família, cadê os direitos humanos? Por que não faz o que esse sargento aqui tá fazendo? Ligando, indo lá, dando apoio. Trabalho em unidade. Trabalho em unidade. E o Vitor tá aqui. Eu vi um cara desse tamanho aqui chorando no sábado. Me ligou, eu tava chorando no sábado, porque perdeu um irmão de farda. E aí os direitos humanos não faz nada. Porque para o policial os direitos humanos não existem. Para o cidadão do bem, os direitos humanos não existem. Essa é a grande real. Vitor, parabéns. E, cara, conta com a gente aqui, tá? Sargento Vitor. Eu quero chamar agora a Letícia Miyamoto, que está na delegacia e traz atualizações sobre esse caso. Letícia.
Oi, Palumbo. A operação já contabiliza dezenas de apreensões, mortos e pessoas identificadas pela polícia. As investigações, claro, continuam. Mais uma vez, oi para você, para o Coronel Telhada e para o delegado Palumbo. As atualizações que a polícia tem a respeito dessa investigação da morte de Patrick Reis, o soldado da rota que esteve ali no morro próximo da Vila Zilda, em Guarujá, são essenciais para eles entenderem como essa dinâmica aconteceu no momento em que ele foi atingido. A gente acompanhou na reportagem que ele estava em um patrulhamento acompanhado, claro, de outros policiais que estavam naquela viatura quando eles tiveram o carro atingido. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, seriam tiros de fuzil. Algumas armas já foram apreendidas de suspeitos que foram identificados e a informação até o momento é que o responsável ou os responsáveis pela morte de Patrick Reis estavam escondidos em morros ali próximo dessa comunidade da Vila Zilda. Vale destacar também, Rodolfo, que eu comecei o meu tempo, a minha carreira como repórter no litoral de São Paulo. Então era uma região que eu frequentava bastante. Os policiais já é uma região conhecida por ser dominada, claro, pelo tráfico de drogas. Eles estavam em patrulhamento justamente em uma ação para conseguir combater justamente tudo isso que ocorre ali naquela região, não só na comunidade em si, mas todas as regiões do litoral que são comandadas ou que são praticamente inteiras, que tem um destaque muito forte do tráfico de drogas, estavam em uma ação parecida com essa quando eles tiveram a viatura atingida. O colega de Patrick Reis foi atingido inicialmente na mão, avisou os outros colegas que tinha sido atingido e logo em seguida Patrick foi atingido na região do tórax. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. Logo depois que a equipe que estava ali foi atingida, foi atacada por esses tiros supostamente de fuzil, uma operação começou no litoral para identificar quem seriam os responsáveis por esse ataque. A polícia então conseguiu identificar dezenas de suspeitos. A Secretaria de Segurança Pública já confirmou que seriam pelo menos 16 pessoas mortas durante essa operação e a ouvidoria da polícia diz em pelo menos 19. Esses números estão sendo atualizados durante todos os dias, durante todas as horas até mesmo. A polícia, a ouvidoria e a Secretaria de Segurança Pública apura quem seriam de fato esses responsáveis e 2 dias depois da morte do policial, da morte de Patrick, foi identificado quem seria o principal responsável por esse ataque, que nós acompanhamos na reportagem. Ele chegou a se entregar em uma delegacia aqui na capital de São Paulo e negou o crime, disse que não estaria envolvido, que faria parte ali da comunidade, mas que não sabia do que se tratava e pediu para que o governo de São Paulo, junto com o Tarcísio de Freitas e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, parassem, com palavras dele, com a matança que acontece ali naquelas comunidades. O irmão desse suspeito também foi identificado, mas até agora, para a polícia, não há dúvida de que ele estaria fazendo a supervisão ali do tráfico de drogas no momento em que houve o ataque a essa viatura da rota e que, de fato, seria o responsável pelas balas que atingiram a viatura e, claro, atingiram de forma fatal também Patrick Reis e o colega na mão, mas que passa bem. Rodolfo. Ok. Bom, sobre esse caso e sobre a técnica de abordagem e como vai ser daqui para frente, eu vou falar com esses dois que estão aqui do meu lado. Um tem mais de 20 anos, ficou mais de 20 anos como delegado. E o Coronel Telhada, quanto tempo de polícia, Coronel? 44 anos. 44 anos. Eu quero agora trazer essa discussão pro meu mundo. Como diz no jiu-jitsu, eu vou trazer pro chão. O bom guardeiro sabe do que eu tô falando. Vou trazer a discussão pro chão. Vamos lá. Eu sou nascido e criado na periferia de São Paulo, ok? Lá no Jardim Sinhá. Quando a polícia chegava lá, os moradores davam graças a Deus. Sabe por que os moradores davam graças a Deus quando tinha uma ação do Garra, quando tinha uma ação da Rota, da Força Tática? Sabe por quê? Porque os moradores de comunidade são reféns desses marginais vagabundos. Na minha época, os marginais tinham cerca de 30, 40 anos. Hoje, os marginais estão com 15 anos de idade, portando um fuzil 765, sei lá se é isso, armas semiautomáticas, o que a gente só vê em joguinho, o que a gente só vê lá em filme. Então, quando entra a Rota para fazer uma ação
dentro da comunidade, eu não consigo entender o que passa na cabeça da população da comunidade. E olha que eu tenho lugar de fala aqui, entre aspas, porque essa expressão não existe. Mas olha lá, eu tenho lugar de fala aqui, ok? Não pensa você que tá me assistindo que eu moro na Zona Sul, que eu não moro não, meu amigo. Eu moro na comunidade. Hoje tô lá na Vila Maria. Mas vocês estão fazendo abaixo-assinado, vocês estão colocando placa de que a polícia foi não sei o quê, que a polícia invadiu minha casa, que a polícia não sei o que lá, que a polícia foi agressiva. Tá escrito na sua testa onde que você é um cidadão do bem? A polícia tem que fazer o trabalho dela. A polícia tem que fazer o trabalho dela. Eu quero ver você ter coragem, você que tá fazendo essas plaquinhas absurdas, eu quero ver se você tem coragem de fazer uma plaquinha dessa e falar assim, ó, do lado da minha casa mora um traficante, socorro. Faz uma plaquinha dessa. Faz uma plaquinha dessa, denuncia o traficante, denuncia o aviãozinho que tá vendendo crack na esquina da sua casa. Faz isso, tem essa coragem. Sabe por que atacam a polícia? Porque vocês vão chamar a atenção. Aí dessa mídia de esquerda faz o quê? Vai lá e coloca que a polícia tá sendo agressiva, que a polícia tá passando dos limites. E não sei o que. Aí vem os direitos humanos. Adora sentar o pau na polícia, adoro, mas não foi ninguém na casa desse policial que faleceu falar com a mãe, com a filha, com a esposa e outros tantos policiais militares e civis federais, guardas municipais, vigilantes que morrem todos os dias na mão desses marginais, e eu não vejo vocês levantando plaquinha pra ninguém. Aí depois, vocês que querem um país melhor, eu quero um país melhor. Tá, querem acabar com a polícia. Vocês querem acabar com a polícia. É uma vergonha isso. A sociedade está andando agora de mão dada com a polícia. Civil, militar, federal, guarda municipal, o vigilante que nem tem bota pra trabalhar, que ganha mal pra ficar nesses carros fortes da vida. É um absurdo o que a gente tá lendo por aí. Coronel Telhada, vou começar com o senhor. É um absurdo o que a gente tá vendo. Olha, Rodolfo, é o seguinte, em primeiro lugar, são vários itens que eu quero abordar aqui. Em primeiro lugar, esse Zé Ruela que se apresentou aí como sendo atirador, primeiro é que não é sniper porcaria nenhuma, né, Palumbo? Sniper é um soldado, é um homem, um policial bem treinado e pronto pra missão. Isso na realidade é um Zé Ruela que está a serviço do crime, é um banana, o português, claro, eu queria falar uma palavra mais pesada, mas respeito à televisão não posso, é um banana. E o que acontece? Ele deve estar devendo pro crime, deve estar com dívida no tráfico, e os caras falam, o Zé Ruela, vai lá e se apresenta como sendo o autor do crime, tanto que ele se apresentou e já negou o crime. Se ele é tão macho assim, porque ele já não chegou e assumiu, não. Primeira coisa que ele falou, não tem nada a ver com isso e peço pra parar a matança. Ou seja, o crime organizado, ele é organizado, mas ele é burro. Se ele não fosse burro, ele não seria do crime, né? O crime organizado é burro, porque eles acham que apresentando um idiota desse, se dizendo o autor do disparo, a ação policial vai parar. Não vai. E é justamente isso que eles falam, pô, já prendeu o responsável. Não prendeu o responsável coisa nenhuma. Apareceu um idiota dizendo que é o autor, a polícia continua investigando e continua sim com as operações no litoral, porque são necessárias, e o crime lá, o crime impera há anos, é uma ebulição que vem acontecendo há anos dentro desse caldeirão e explodiu, o que aconteceria mais cedo ou mais tarde. O litoral tem, o Palumbo sabe, o litoral tem outra característica muito forte, principalmente no Guarujá. Lá nós temos os morros, nós temos as praias, a geografia do litoral do Guarujá se assemelha muito à geografia do Rio de Janeiro, que favorece a esse tipo de crime. Lá nós temos o Porto de Santos, que é um dos principais locais onde infelizmente sai e entra a droga do país. Sim. Quer dizer, você acha que o crime organizado não quer aquilo liberado? É o que eles estão tentando fazer, eles estão tentando abraçar o litoral e fazer o litoral uma terra de ninguém, uma terra onde o crime impera e a polícia não tem vez. Só que com o governador Tarcísio e com o Derrite agora na secretaria, não vão deixar acontecer isso. Nós não podemos aceitar que no Brasil haja um território dominado pelo crime. A hora que nós aceitarmos isso, é o fim da democracia, é o fim do Brasil como nação. Nós temos um território criminoso livre dentro do país. Então nós não podemos aceitar, e confirmo suas palavras aqui, os direitos humanos, a esquerda com essa narrativa idiota, só quer simplesmente destruir a polícia, porque nós incomodamos. E me permita só discordar de um ponto de vista seu. Claro. Quando você fala que muitas vezes você que mora na comunidade não quer... É mentira, esses idiotas estão fazendo essas faixas aí, é tudo ONG esquerdista, pode ver. É tudo cara de partido PI, SUP, esses partidos de esquerda maldito aí, são pessoas... Pode levantar as fichas que normalmente tem envolvimento com crime. Então o cidadão que você falou, o cidadão que mora na comunidade, que mora na favela, o trabalhador, ele quer a polícia sim.
Mas certeza. ele não pode falar. Porque se ele falar, o que acontece? No outro dia, a família dele está sendo ameaçada, se não estiver tomando tiro. Então, a gente já viu essa novela quantas vezes, Palumbo? Milhares de vezes. E o pior, essa imprensa vendida, uma grande parte da mídia, não é toda, graças a Deus, nós temos a Jovem Pan que joga limpo nesse aspecto, mas uma grande parte da imprensa quer a bagunça, quer a desordem, quer o caos. Nós não aceitamos isso. Perfeito. Palumbo, na verdade, coronel, o senhor não discordou de mim não, viu? Porque, na verdade, é exatamente isso que acontece. Essas pessoas estão fazendo essas movimentações contrárias às ações da Polícia Militar, não é a comunidade, bem colocado. São cooptados pelo crime. Sim. Essas pessoas que colocam essas plaquinhas aí são induzidas pelo crime, são cooptadas pelo crime para colocar isso aí, para criar a desordem, para que a polícia não vá mais, porque a polícia no morro está atrapalhando o tráfico, e tráfico, um dia parado, é falta de dinheiro no bolso de traficantes, no bolso de organização criminosa. Então, para os traficantes, não é interessante que a polícia esteja lá. Eu conheço muito bem o Guarujá, frequentei durante anos o Guarujá, e aquele morro lá, como bem disse o Coronel Telhado, ele se assemelha demais aos morros do Rio de Janeiro. Para a polícia subir, é muito difícil, porque ela é recebida a bala que vem de cima para baixo. Então é muito difícil. Era, espero que continue, um ambiente dominado pelo tráfico. Mas nessa gestão do governador Tarcísio, que está se mantendo firme, forte, e não é frouxo igual outros que antecederam ele, que ficava lá passando a mão na cabeça de vagabundo, fazendo conluio com o tráfico de drogas, fazendo acordos com o PCC, diferentemente, hoje não. Hoje é linha dura e tem que continuar assim mesmo. Quem vai ganhar com isso? A população de bem deste morro, que representa 99,9% dos moradores, e a população do Guarujá. Fora o turista, que vai se sentir mais tranquilo para frequentar o Guarujá, porque aquele túnel é conhecidíssimo como um ambiente dominado pelo tráfico, e aquele morro a mesma coisa. Então, parabéns para o governador. Eu espero que essa operação continue. E bandido que atira na polícia tem mais é que sentar no colo do capeta. Fica esse bando de imbecil, desculpa a palavra, de direitos humanos, só pensando em vagabundo, só pensando em criminoso. Mas você falou bem, Rodolfo, não foi um deles na casa dos parentes do Patrick Reis. E a defensoria está fazendo um desserviço, porque já está pré-julgando a polícia. Exato. Claro, ninguém aqui vai tolerar abuso, mas o bandido que atira na polícia tem mais é que tomar um tiro no peito ou na cabeça e sentar no colo do capeta. E vocês notaram uma coisa? Nessas entrevistas aí que muita imprensa anda mostrando, vocês já notaram que o cidadão que dá entrevista nunca é um trabalhor, pode ver. Eu queria ver esse cidadão com carteira registrada chegar lá e falar, eu não quero a polícia lá. É sempre cara envolvido com coisa errada, mulher de vagabundo, pessoas envolvidas no problema. Então é muito complicado isso, porque o povo está do lado da polícia, o povo está do lado do governo de São Paulo, e me assusta porque as autoridades deveriam estar do lado do povo, a imprensa deveria estar do lado do povo, e não fazendo esse joguinho cretino, esse joguinho sujo de querer dizer que a polícia mais uma vez é errada. Nós estamos falando da polícia de São Paulo, que é uma das polícias que, vou te falar, que mais trabalha e que menos recebe. Essa é a grande moral dessa história toda, tá? E olha só, outros 2 policiais foram baleados em outros ataques que ocorreram em Santos. Letícia, quais as informações sobre esse caso? Esses 2 outros casos, Rodolfo, aconteceram em Santos, região ali bem próximo, para quem não conhece o litoral paulista, bem próximo dessa comunidade em Guarujá, onde o Patrick Reis foi atingido e morto. Vale lembrar também que eu cheguei a falar aqui no início da nossa participação ao vivo, que no momento que o Patrick foi atingido, outro colega dele também que estava na viatura foi atingido na região das mãos. A última informação que foi passada oficialmente pela Secretaria de Segurança Pública. Ele também precisou de atendimento médico, foi encaminhado para o hospital, mas não corria risco de vida. A gente continua acompanhando toda essa operação, Operação Escudo, depois disso que aconteceu durante toda a semana, e outros 2 policiais também foram vítimas de ataques ali na região. Um deles foi uma mulher, uma cabo da Polícia Militar, que estava próxima a uma padaria ali, como eu disse, na região de Santos. Ela estava acompanhada de outros policiais também, todos fora da viatura. Essa movimentação
movimentação, esse ataque foi registrado por câmeras de segurança e as imagens já estão com a equipe de investigação. Uma dessas imagens mostra o momento em que diversos suspeitos, pelo menos 4 homens, deixam um veículo considerado de luxo que passa ali do lado daquela padaria. Então, eles deixam o veículo, vão até essa policial que estava em frente à padaria e atiram diversas vezes. Ela é atingida na região das costas, levada para um hospital e a informação também que a gente tem é que ela está estável. Ela está na Santa Casa de Santos, que não passa mais informações sobre o estado de saúde dessa vítima. Depois, poucas horas depois, cerca de 3 horas depois que essa policial foi atingida, um outro policial, dessa vez um policial do BAEP, foi atingido durante a Operação Escudo. Por que eu falo durante, né, Rodolfo? Porque essa policial estava apenas ali em patrulhamento, parou na padaria e foi atingida no momento por esses criminosos, por esses homens que aparecem ali na câmera de segurança. Mas depois, poucas horas depois, o policial do BAEP estava também em morros ali da região, conhecidos na região de Santos, pelo domínio do tráfico de drogas, no momento em que procurava pelos responsáveis pelo ataque a essa policial da Polícia Militar. Ele foi atingido durante uma troca de tiros. Vale destacar isso porque quando o Patrick foi atingido e quando essa policial militar também foi atingida, a informação que nós temos oficial da Secretaria de Segurança Pública é que eles estavam apenas em um patrulhamento. Então, no momento em que o BAEP procurava por esse suspeito, sim, houve uma troca de tiros e foi nesse momento em que ele também foi atingido. A informação é que teria sido atingido na região de uma das pernas, também foi levado para o hospital, mas está estável. Nós seguimos acompanhando o estado de saúde desses 2 policiais que estavam ali nessa Operação Escudo, que continua, uma informação também muito importante que eu ouvi vocês comentarem sobre a continuidade dessas buscas pela Polícia Militar, Polícia Civil, todas as polícias envolvidas nessa operação. A informação é que não tem um prazo de fato para ser finalizada, já são dezenas de suspeitos identificados, armamento também que seria pertencente do tráfico de drogas e uma quantidade muito relevante também de drogas que já foram apreendidas. Tudo isso está sendo analisado pela polícia, que já tem esses 2 suspeitos que seriam apontados como, de fato, os responsáveis. Eles negaram o crime em um segundo momento, mas tudo isso ainda está sendo investigado e esses 2 policiais também baleados, como eu disse no início, estão estáveis e nós seguimos acompanhando o estado de saúde deles. Rodolfo. Perfeito, Letícia, muito obrigado pelo seu trabalho e nós seguimos daqui, tá? Eu quero falar sobre esse caso, porque ela trouxe um detalhe importante. O policial Reis estava em patrulhamento e essa policial que tomou um tiro nas costas também estava dentro de uma padaria, estava em patrulhamento, não estava em conflito ali com os traficantes, com os vagabundos. E eu não vi ninguém noticiar que houve extrema violência por parte desses vagabundos. O que eu escuto falar é quando a polícia resolve reagir, aí todo mundo se manifesta. Policiais passam dos limites. Policiais exercem força do poder. Policiais não sei o quê. E mais um monte de blá, blá, blá que eu tenho que ficar escutando. Mas ninguém noticiou que essa heroína, que é filha de alguém, amiga policial, uma cidadã do bem, quase perdeu a vida covardemente com um tiro nas costas. Você viu nas imagens aí? Cadê as notícias? Cadê as notícias? As notícias verdadeiras. As notícias que o brasileiro merece ouvir, ler, ou qualquer outro tipo de notícia que foi publicada em mídia. O brasileiro merece escutar assim, marginais atacam covardemente uma policial feminina que exercia a sua função de forma honrosa. Essa notícia eu não vi em nenhum lugar. Se coloca no lugar dessa policial, você que é um trabalhador, eu sei que você tem carteira registrada, trabalha, se coloca num lugar, quando o marginal vem te assaltar, qual é a sensação? E olha, nossa audiência é enorme aqui, eu tenho certeza que você já foi assaltado. A gente está falando do Brasil. E se você não foi, pelo amor de Deus, continua orando aqui para que você não seja, porque é traumático. É traumático. Você imagina tomar um tiro nas costas de um fuzil. Meus especialistas de segurança pública aqui, vou começar com você agora, Palumbo. Rodolfo, é muito difícil, né? A gente não vai ver ninguém ligado aos direitos humanos visitando essa policial.
essa heroína que estava lá defendendo todos nós, defendendo a família, defendendo o patrimônio, e ela foi atacada covardemente. E com certeza não foi e não será manchete na grande mídia. Se fosse o contrário, aí sim, aí a polícia seria massacrada, seria hostilizada. Viria direitos humanos, viria a defensoria pública, viria todos contra a polícia. A polícia é amiga, é aliada, ela é protetora. E a sociedade tem que se posicionar, e agora nós vamos saber bem quem está do lado da polícia e quem está do lado do bandido. Coronel Telhada, nós conversávamos aqui, antes de começar o programa, sobre o episódio em 2010, quando vagabundos alvejaram a sua casa. A sensação de não ter segurança nem no celular, por ser um policial que sempre esteve à frente combatendo o crime organizado, é uma sensação que deve ser uma sensação ruim, né? Porque uma coisa é te atacar na viatura, outra coisa é na sua casa. Lembra desse caso? Você sabe que bandido é um bicho covarde, eu sempre falei isso, né? O cara vai te atacar na sua casa. O Palumbo sempre fala isso aqui. Um sábado de manhã eu tava com a minha família, então vagabundo não respeita. Bom, se fosse respeitador não era vagabundo, né? Vagabundo não respeita a lei, vagabundo não respeita a Deus, vagabundo não respeita a família, mas quer ser respeitado. Então nós temos que entender o que a nossa sociedade quer, que é uma sociedade justa em paz ou que é uma sociedade dominada por vagabundo. Eu quero uma sociedade justa e em paz. E o que aconteceu aí em Santos, você falou da mídia no Apoel, o funeral do Soldado Reis foi um baita de um funeral, digno daqueles funerais americanos, de filme americano. Não teve uma notícia nos jornais, não teve uma imagem, ninguém passou. Ninguém se preocupou. A soldado Nayara, que foi baleada, soldado do 6º BPMI, que é o Batalhão de Santos, ela estava saindo de serviço, ela tinha trabalhado a noite toda e eles haviam parado para fazer um relatório quando foram atacados por esses vagabundos. A viatura tomou 7 tiros de fuzil, 7, não foi um. 7 tiros de fuzil, salvo engano, 1 ou 2 tiros atingiram Nayara no ombro e nas costas. Graças a Deus, ela está fora de perigo, poderia ter ficado no mínimo aleijada. Foi um milagre que ela esteja bem, graças a Deus que esteja melhor daqui para frente. E o soldado do 8º UBAEP, o soldado Uriel, para quem não sabe, o 8º UBAEP nem é em Santos, o 8º UBAEP é de Guarulhos. Então as viaturas de São Paulo todos foram deslocadas para atender a região do litoral. E a mesma coisa, patrulhando, foram atacados e ele foi baleado na perna. O tiro entrou na virilha dele, atravessou a bexiga e parou na outra perna. Olha só que perigo. Meu Deus. Imagina a situação desse menino, como é que está o organismo dele nesse momento. E ninguém fala nada. Então todos os policiais que foram atacados, tanto o Reis, o Uriel, a Nayara, foram atacados sem estar inclusive em confronto. Eles estavam patrulhando, eles estavam parados. E o outro policial de rota que foi baleado junto com o Reis foi o Cabo Marim. Também estava dentro da viatura, o tiro acertou a mão dele e acabou acertando. É o que a gente chama de tiro cagado, né, velho? Porque, não é possível, é absurdo isso. Um tiro acertou 2 polícias. Eu dar o tiro a esmo e aconteceu essa desgraça. Agora, novamente, nós temos os canalhas querendo defender bandido, dizendo que a polícia está exorbitando. Como exorbitando? Tá aqui o meu colega deputado federal Palumbo, lá na Câmara, Palumbo, que mulher veio defender a Nayara? Nós não vimos uma deputada se apresentar. Foram acusar o secretário mandou muito bem. Mandou. Quando uma deputada foi falar dessas mortes, e o secretário acabou indagando ela. Você não vai perguntar da policial, uma mulher? Achei que você ia defender a policial. Eu sempre vou defender a polícia, eu sempre vou defender. Agora, uma deputada que não fala nada de uma pessoa idônea, uma policial, e vai defender vagabundo, é alguma coisa que tá muito errada aí. Então, foi o que o Derrite falou, achei que você ia defender a policial. Exatamente. E não, ela veio criticar, ou seja, as mulheres que falam tanto em empoderamento, em cuidar da mulher, quando uma policial militar é baleada, como aquela que foi morta anos atrás lá no Paraisópolis, Juliane. Eles são extremamente seletistas, eles escolhem as pautas e quem eles vão defender. Exatamente. Quando é policial, quando é gente do bem, enfim, aí eles não falam nada, eles se calam. Ou seja, é um silêncio. Canalice institucional pura, ideologia pura, o povo que se dane, é o que eles pensam. O importante é eles se darem bem, o resto, dane-se. E você, cidadão que está nos assistindo, reforce suas orações, dobre seu joelho, porque os criminosos não estão para brincadeira, se estão atacando aqueles que têm o poder para nos defender. Imagina você, eu, que sai todos os dias de casa para trabalhar, desarmado, esperando que esses heróis de fardas, assim como a Polícia Civil, Militar, Federal, e eu coloco aqui a Guarda Civil Municipal,
Também. Polícia E Penal, uma né? classe que eu Polícia Penal. fui registrado como vigilante. Fui muito tempo vigilante na minha vida, com muito orgulho. E era um baita vigilante, não tá? Olha aí. É isso. A questão é, dobre suas orações, porque esses vagabundos não estão de brincadeira. Então não. Bom, e eu já quero agradecer aqui o meu amigo, Coronel Telhado. Eu vou pra Dadá. Telhada, é um prazer sempre estar do seu lado aqui. Volte sempre no Flagrante, porque a gente sempre fez o Linha de Frente juntos. Verdade. E agora o Flagrante está aberto para você também, meu amigo. Muito obrigado. Guerreiro. Parabéns aí, obrigado pela oportunidade. E vamos direto ao Rio de Janeiro, porque a polícia prendeu suspeitos de apologia ao nazismo e organização criminosa. É isso mesmo, Rodrigo Viga? É isso, Maris. Grande abraço para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, aqui do Flagrante. Um grupo nazista ou neonazista foi preso pela polícia do Rio de Janeiro essa semana. 4 homens acusados de fazerem parte desse grupo que fazia apologia ao nazismo, a atos discriminatórios, entre outros crimes. Essas pessoas foram presas pela polícia fluminense. O ponto de partida dessa operação que resultou na prisão desses 4 acusados de pertencerem a um grupo nazista ou neonazista aconteceu no mês de maio desse ano. Um ataque a tiros que aconteceu em um bar no bairro do Meia, na zona norte da capital. A polícia foi acionada, houve uma operação no local e 2 integrantes desse grupo, que eram ligados inclusive a um motoclube batizado de Satãs, estavam em uma motocicleta adulterada. A partir daí, puxou-se o fio do novelo. A polícia conseguiu chegar até esse motoclube e lá descobriu uma série de ilegalidades, irregularidades e supostos crimes cometidos. Tanto que os presos estão sendo acusados de atos discriminatórios, de apologia ao nazismo, organização criminosa, entre outros crimes. Nesse motoclube, batizado de Satãs, foram encontradas armas, drogas, munições, além de coletes, escudos e mensagens que fazem justamente menção, apologia ao nazismo. Agora, a polícia do Rio de Janeiro procura outros integrantes desse grupo, que tinha, como de costume, a prática de agredir, de intimidar pessoas que eram rivais, oponentes ou que não caíam nas graças desse grupo de motoqueiros, de motociclistas. A polícia do Rio de Janeiro acredita que outros crimes foram cometidos por esse grupo e esses crimes agora estão sendo investigados, apurados pela polícia fluminense contra esse grupo que fazia apologia ao nazismo. São considerados neonazistas que foram presos essa semana por aqui, Maris. Ok, Viga, obrigado. Olha só, a liberdade de expressão, ela existe. Ela deixa vocês fazer o que você quiser, exatamente. Por exemplo, essa barbaridade que a gente acabou de ver aqui. Mas existe a consequência daquilo que você posta, fala e faz. Palumba, eu vou caminhar para você aqui, vou na 4 aqui, Dadá. Porque é um absurdo. É uma imbecilidade sem precedentes, né? A liberdade de expressão existe, sim, mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu que fazer apologia ao nazismo, você vai responder perante a Lei 7.716 de 89 e pode ser preso. E ali eu vi naquela jaqueta lá que eles são devotos de Satanás. Então já vão conhecer um pouco o inferno dentro da cadeia. Vamos ver se vocês são bons mesmo dentro da cadeia, porque ali sim é o inferno na terra e vai ter um monte de gente igual a vocês ali, que não vale nada. É isso, e olha só, aqui em São Paulo, tem tido uma explosão de alta no número de roubos e furtos de carros. Você já sabe bem do que eu estou falando, né? E sabe quem conta isso pra gente? Ele, o repórter farejador. Vou pra 2, Dadá. Então, vamos à reportagem do farejador, mas antes já tá na tela aí, fica comigo. Ô, farejador, eu ia chamar a reportagem aqui, mas eu quero que você me dê um spoiler do que o povo vai assistir em casa. Legal, primeiro, um abraço a você, ao delegado e ao pessoal de casa. E sim, uma explosão de roubos e furtos de veículos nos principais bairros, os conhecidos de São Paulo, né? Os bairros de alto padrão. Isso você vai ver na matéria, vai ser interessante o delegado comentar, porque os números são bem altos.
Perfeito. Então, sem mais delongas, vamos à reportagem do Farejador. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, dentro da Lei de Acesso à Informação, o número de roubos e furtos de carros em São Paulo aumentou assustadoramente, uma verdadeira explosão de casos. O maior aumento foi na região de Pinheiros. De janeiro a maio, foram anotadas 1.426 ocorrências com uso de armas mediante violência. É a maior quantidade já vista no distrito desde 2002, quando houve início a série histórica. Em relação ao ano passado, houve uma alta de 4% nos registros. Fomos então em todos os bairros citados na SSP. Começamos pelo pior, o bairro de Pinheiros, o mais boêmio da capital. Conseguimos informações. Poucos querem gravar entrevista, com medo. De Pinheiros, circulamos pelo Sumaré e Avenida. Chegamos até Perdizes. Já a região do 20º Distrito Policial é responsável por registrar 3.847 ocorrências de furto neste ano, a maior quantidade em 2 décadas, ou 11% superior ao anotado em 2022. As câmeras de segurança são grandes aliadas da polícia e dos moradores. O empresário e fundador da empresa Security, Shen Gilad, explica como funciona o sistema de monitoramento. Hoje nós temos um sistema que tem mais de 2.000 câmeras na cidade de São Paulo e que elas mostram diversas ocorrências. E quando a gente fala de uma ocorrência específica, então um roubo de carro, por exemplo, pode ser que uma das nossas câmeras captou aquela ocorrência, mas aquele ângulo daquela câmera não pegou especificamente quem foi o autor desse furto ou roubo. Mas uma outra câmera que faz parte dessa mesma rede pode ter mostrado essa ocorrência. Então a gente começa a ter elementos da investigação mais amplos. A gente consegue ver não só o momento do furto, mas o momento anterior, o momento em si e também o momento posterior. Então todos essas ferramentas, essas imagens, elas conseguem e permitem para a polícia uma nova fronteira para a investigação. Passamos pelos bairros de Itaim Bibi, Vila Olímpia e Moema. E a situação é a mesma descrita nos outros bairros, como diz um empresário que não vamos identificar. Aqui é muito roubo aquele jogo. Que jogo? O pessoal deixa o carro por aqui. Ele desce, aí já era. Dá pro Allianz. E aí já era. Já era. Roda. Carro inteiro. Aí vai pro cadeiro. E é a rua da delega ainda. Tem 2, né? Ainda na Zona Oeste, no 15º Distrito Policial Itaim Bibi, tabulou 885 casos de roubos nos 5 primeiros meses, quantidade inferior apenas nos anos de 2004, onde tivemos 963 registros, em 2003 981, em 2002 961. Em relação aos furtos, os policiais civis que atuam no distrito computaram 2.438 ocorrências, número 65% superior ao visto em semelhante período do ano passado. O 27º Distrito Policial, no Campo Belo, que abrange o bairro de Moema, teve aumento de 7% nos roubos no comparativo a 2023 e 2022. No caso dos furtos, a alta de 10% no período para o outro. Já no DP de número 96, que abrange o bairro do Brooklyn, viu os roubos passarem de 732 casos para 900, um percentual de 23% em ocorrências de um ano. Repórter Farejador para o programa Flagrante. Farejador, eu senti falta de 2 bairros aí, na zona norte de São Paulo, a Casa Verde e o bairro da Vila Maria, que também, há tão pouco tempo atrás, reclamava aí de furtos e roubos na região. Você não conseguiu apurar o bairro da Zona Norte? Então, Rodolfo, assim, quem passou essas informações foi a Secretaria de Segurança Pública nessa lei de acesso à informação. Então, os bairros citados com maiores números, né, com maior número de roubos e furtos, ficou concentrado na região oeste, né? Porque aí é Pinheiros, Moema, praticamente é sul, mas é colado ao oeste. Perfeito. Não expandiu para zona leste, aí Tatuapé, né? Segundo são os bairros bons. Ok, Palumbo. Olha, há muitos anos que eu venho denunciando os roubos e furtos de veículos e a omissão do Detran.
Cabe ao Detran fiscalizar os desmancheiros, mas eles não fiscalizam. Eu flagrei muito recentemente, inclusive postei nas minhas redes sociais, um desmanche onde o DEIC, policiais civis do DEIC, através da DIVECAR, prenderam receptadores em flagrante. E cadê a fiscalização do Detran? Nenhuma. Aliás, foram porque eu oficiei. Foram lá, eu voltei depois de 6 meses, a loja aberta, eu comprei uma peça, mostrei nas minhas redes sociais, ou seja, o Detran não fiscaliza nada, nós temos que impor tolerância zero contra desmancheiros criminosos. Eu cansei de fechar desmanche quando trabalhava na divisão de operações especiais, como no Garra, na supervisão do Garra. Eu fechava desmanche toda semana, eu prendia vagabundo lá dentro. Eu nunca vi o Detran. E agora acontece a mesma coisa, o Detran não fiscaliza absolutamente nada. Se a gente não combater os receptadores, é claro que vai continuar tendo o roubo e o furto, porque vai ter gente que compra. E vamos dar um alerta aqui para o cidadão do bem. Você que está comprando uma peça aí em desmanche, de origem duvidosa, até 10, 15 vezes mais barato, tome muito cuidado, porque amanhã pode ser você, vítima de roubo, vítima de furto ou de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A economia besta que você faz hoje, você está fomentando toda uma organização criminosa, fomentando o crime de roubo e furto, Rodolfo. Olha só, hein? Que absurdo isso. Que absurdo. Farejador, você já tinha feito uma reportagem dessa anos atrás e o número, o aumento foi significativo nesse ano de 2023. Você lembra quando você fez essa reportagem pela primeira vez e muita coisa mudou, não é mesmo? Sim, inclusive foi na época da pandemia, numa outra emissora, eu trabalhei fazendo toda uma planilha de um trabalho bem legal, assim, de números mesmo, também da Secretaria de Segurança Pública, mas aumentou absurdamente, né? E Rodolfo? Aumentou muito, né? O que o Palumbo traz... O que o Palumbo traz pra gente aqui, Farejador, é bem real. Sabe quem lucra com isso também? Se a gente não combater os receptadores, se a gente não combater os receptadores, Palumbo. Nesses bairros onde o furto é mais elevado e o roubo também, quem adora isso são as seguradoras. Sim. Porque o seguro, dependendo do bairro aqui em São Paulo, por incrível que pareça, se você mora, por exemplo, ali em Perdizes, Pinheiros, é mais caro do que em outros bairros. Sim. Então a seguradora adora. Para alguns deles, quanto pior, melhor. Olha, mais roubo, mais furto. Então seguro mais caro. E não se combate os receptadores, o Detran não fiscaliza. O diretor tem que tirar um pouquinho lá os fundidos da cadeira e ir pra rua pra ver como é que tá. Sem contar, Rodolfo, dessa máfia que tem nos pátios dos Detran, credenciado do Detran e do DER, aonde um carro apreendido, por exemplo, na Baixada Santista vai parar em Caieiras, aonde muitas vezes a polícia de trânsito, que eles não têm culpa, né, porque eles recebem ordem, fica lá caçando pelo em ovo para ferrar a vida de quem já tá ferrado. Porque o cara não pagou o IPVA, mas eu não vejo essas blitz em porta de pancadão. Então nós temos que combater essa máfia sem medo de falar, sem medo de ir pra cima, sem blá blá blá. Eu sou perseguido pra caramba por causa disso, mas não tem problema, vou continuar. E o Detran não fiscaliza absolutamente nada. Sequer conhece essa estrutura, como é que funciona. Não conhece. Eu conheço, porque eu estava lá na linha de frente. Não estava atrás de uma mesa no ar-condicionado, não. Então eu sei do que eu estou falando, eu estou falando a verdade. Inclusive, Farejador, tá aí uma boa pauta, hein, para você. Inclusive, eu ia esperar o comentário, já estava na nossa listinha de pautas essa investigação em cima dos pátios. Eu conheço bem pátio e também reforço o que o delegado falou, que eu acompanhei várias operações em desmanche de moto, de carro, na Zona Leste, na região central. Então o delegado está falando com propriedade e realmente a verdade. Essa que nós estamos falando aí dos pátios, nós vamos atrás, mas já era da minha listinha de pauta de investigação, porque tem muita falcatrua atrás disso. Aliás, Farejador, conte comigo, eu tenho muita informação, eu tenho muita imagem de povo que sofre, de pessoas que mandam um e-mail lá pro Detran, pagando todas as taxas, e o Detran demora de 2 a 3 dias. E engraçado que eles vão mandar o e-mail lá pelas 5 horas da tarde na sexta-feira, quando os pátios fecham. E aí o cidadão do bem tem que pagar estadia sábado, domingo e segunda, fora sexta-feira. Se isso aí não é uma máfia, eu não sei mais o que é máfia. Olha só, inclusive, Palumbo, você tá falando aqui de um caso bem conhecido, né?
Eu não posso falar quem foi essa pessoa que teve o carro rebocado pela polícia militar e levado para Caieiras. Será que eu posso falar ou não? Será que eu posso falar por você? Por favor. O Rodolfo é uma vítima disso daí. Teve o carro apreendido e foi parar onde? Lá em Caieiras. Mas que estranho, né? Não tem nenhum pátio aqui próximo de São Paulo. Tem que mandar em outra cidade para fazer o Rodolfo pagar 8 dias para tirar meu carro de lá. 8 dias para tirar o meu carro de lá. E eu fui atendido numa quinta-feira. Uma semana depois eu fui atendido numa quinta-feira. Olha só. Meu carro foi apreendido na quinta-feira. Na quinta-feira do dia da semana seguinte, eu fui lá 9 horas da manhã e fui ser atendido às 4h45 da tarde. Detalhe, fechava às 17 horas. Só quando eu ameacei chamar o delegado Palumbo, é que me atenderam. Por que será? E se eu não tivesse esse contato ali na manga? Eu ia ser mais um, como milhares de pessoas que teriam que pagar, além do guincho, porque tem que pagar um guincho para tirar do pátio, tá? Presta bem atenção, você que vai ter um carro rebocado, porque você tem que pagar mais um guincho para tirar de lá. Fora outro esquema, as dores de cabeça. Bom, essa reportagem, vou caminhar para 4. Dadá, por favor, caminhar para 4 aqui, que eu já quero encerrar lá com o nosso repórter farejador. E quero apertar a mão do Palumbo, porque eu sei que tá vindo uma reportagem boa por aí. Você tá preparando especificamente para o flagrante. Exatamente isso. Exatamente. A gente não pode se calar diante de máfias como essa. O cidadão de bem, ele não pode ser vítima 2 vezes, né? Ele não pode ser vítima do sistema e chegar na porta de um pátio lá e ficar tomando canseira. Parece uma cadeia, né? Um que a gente visitou recentemente lá em Guarulhos, parecia uma cadeia. Você tinha que passar o celular por uma portinhola, ninguém falava com você. Quer dizer, isso é absurdo. Um absurdo. Bom, farejador, muito obrigado pelo seu trabalho incrível e cuidado aí nas ruas, hein? Um abraço pra você, pro delegado. Palumbo, e vamos mudar um pouco de assunto aqui no flagrante para trazer uma pauta muito importante: maus tratos contra animais. Nessa semana, a Polícia Militar Ambiental resgatou cachorros com sinais de maus tratos no Mirante do Paranapanema, em São Paulo. E não só aqui, mas também no Rio Grande do Sul. O 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar resgatou 4 cães no interior de Gramado. E para falar sobre este e outros assuntos, nós recebemos agora Wagner Ávila, diretor da Federação Brasileira dos Adestradores de Animais. Já está no estúdio conosco aqui. Tudo bem, Wagner? Pô, tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Olha, 2 figuraças aqui, o Rodolfo, o delegado Palumbo, sou fã dos dois, demais, brigadão pelo convite. Olha só, nós temos as imagens aqui, o que é isso que a gente está vendo? São coelhos, é isso? O coelho é considerado o 3º animal doméstico mais vendido e mais usado hoje pelas famílias. É você que trouxe essas imagens? Essas imagens são de uma ação do, então, na época, o vereador Felipe Beccari, que saiu aqui do município e foi até Santo André, na casa lá do Marcos e da Beatriz. Ele usou de perfídia, dizendo que era um comprador de coelhos. E ele foi na casa desse casal que criava coelhos para subsistência, que é uma coisa legal, né? É uma coisa honrada você criar animais para o abate. Isso aí está dentro da pecuária, existem normas. E esse rapaz fazia isso lá na periferia de Santo André para sustentar, para colocar comida, colocar proteína animal no prato dos seus filhos pequenos, inclusive. Meu Deus do céu, e qual que é o papel da ONG nisso? Na verdade, as ONGs, elas têm tido um papel bastante estranho, né? Nesse caso aí, havia uma moça dizendo que era de uma ONG e depois no boletim de ocorrência não aparece essa moça com essa ONG. E aí o vereador, então o vereador de São Paulo, sai de São Paulo, vai lá para Santo André, ele é policial de Franco da Rocha, mas no entanto ele vai até a casa aí do Marcos, usando, como eu disse, de perfídia, de trapaça. Ele diz que ele é um comprador de coelhos, chega lá, ele é convidado a entrar como, e eu acho que o delegado vai falar sobre isso muito bem, ele entra como comprador de coelhos e lá dentro ele se revela policial, submete a família ao constrangimento, diz que está vendo aí maus tratos, e maus tratos, depois a Associação de Cunicultores diz que maus tratos foram cometidos pelos tais supostos resgatistas,
da forma de pegar o coelho. O Beccari, num determinado momento, bate em cima da gaiola. Os coelhos são extremamente sensíveis em relação a essas atitudes, e depois ele acaba levando esse cidadão preso por maus tratos, o que acaba não sendo um flagrante, apesar dele fazer toda essa mise-en-scène aí. Quando chega lá no delegado, o delegado não entende que há maus tratos, essa pessoa volta. Agora, essa ação tem uma consequência muito triste, porque quando ele leva o Marcos para a delegacia, a sua esposa, que estava grávida do 3º filho, fica nervosa, tem uma alta de pressão, vai para o PS e ela tem ali um parto prematuro e depois, na sequência, a falência da sua filha. Então, assim, esse caso está na Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo e é um dos casos de ONGs que deveriam promover o bem-estar animal, mas utilizam da lei de maus tratos, que é uma lei também completamente aberta a interpretações, e aí eu tenho dito que tudo isso aí vai levar, nós vamos falar sobre isso mais na frente, claro, ao fim da pecuária. O que é horrível, né? Palumbo, você chegou na sua época de delegado pegar um caso de maus tratos de animais assim? Eu cheguei sim, mas nesse caso aí é um caso típico de flagrante preparado que é ilegal. Pelo que foi me noticiado agora, estou conhecendo agora o Wagner. E o que a gente vê é muita gente usando a causa animal para se promover, para uma autopromoção. Geralmente, os protetores de verdade, aqueles que não são embusteiros, aqueles que trabalham dia a dia, eles sofrem demais. Eles sofrem demais porque eles não têm a grande mídia, não têm as redes sociais, acreditando em lorota furada. Eu posso dar um exemplo. A minha esposa, ela é uma protetora de verdade. A Yara Boldrini, que é uma investigadora, é protetora de verdade. Elas têm uma página no Instagram, aliás, sigam lá, @Liga da Justiça Animal. E eu vejo o empenho dessas duas meninas, né, a minha esposa, para salvar animais, né? A Sabrina leva para minha casa, lá em casa tem 7 gatos, não ganha absolutamente nada. Eu cansei de tirar dinheiro do meu bolso, eu não sou protetor, mas eu protejo as protetoras. Já fui com elas em algum resgate, inclusive com a Yara, onde um macaquinho estava sendo comercializado dentro de uma caixa de leite. E eu tive que segurar a Yara, de tão nervosa que ela ficou. Eu falei, Yara, nós não podemos cometer um crime aqui. Nós estamos aqui, vamos prender ele em flagrante e vamos fazer a justiça do modo legal. Ou seja, os protetores de verdade, aqueles que não são embusteiros, aqueles que não usam a causa, sofrem pra caramba. Perfeito. Bom, já que o Wagner mencionou rapidamente aqui a pecuária, nós vamos ver uma imagem aqui. Eu gostaria que você falasse rapidamente, por conta do nosso tempo, sobre isso. O fim da pecuária, você citou? Bom, é o seguinte, hoje nós temos uma lei que fala de maus tratos, e essa lei não define o que são os maus tratos. Essas cenas aí é lá do dia 4 de fevereiro, lá de Cunha, fevereiro de 2022, aonde 340 bois foram expropriados de um sítio sob a acusação de maus tratos. E aí disseram que esses animais estavam em estado de inanição, e a gente pode ver que aí não se trata de inanição. Esses animais tiveram que percorrer 5 quilômetros para serem embarcados por conta desse resgate aí. O que acontece é que isso aí é uma atividade da pecuária que chama de engorda. O pecuarista compra animais magros no sentido de estarem abaixo do peso, ele trata esses animais, põe esses animais na ração, põe suplementos minerais, vacina, engorda esses animais e ganha com o aumento de peso desses animais. Nesse caso aí, essas ONGs, depois de um ano, disseram que gastaram com 320 bois mais de 600 mil reais e ainda eu fiquei sabendo aí que fizeram uma vaquinha que chegou aí a próximo de 20 milhões de reais. Então, essa aí é uma atividade que vem se tornando o oposto do bem-estar animal, né? São pessoas que realmente estão usando a causa animal para outros fins, benefícios pessoais e inclusive benefícios eleitorais. O que é crime? Bom, Wagner Ávila, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Com certeza você vai voltar no nosso programa para falar os cães. E trazer os cães, por favor, tá? Quero agradecer também o meu amigo Palumbo pela parceria aqui no Flagrante. Sempre uma honra. É isso, eu vou para 2, Adá, porque olha só, se você tem um flagrante,
acontecendo no seu bairro, na sua rua, aí na sua região, você pode mandar a sua denúncia pelo WhatsApp, que é 11 93 117 0620, ou ainda nas minhas redes sociais, @Rodolfo Maris. Tudo junto. Obrigado pela sua audiência. Jovem Pan, jornalismo independente. Flagrante. A verdade na tela. Realização Jovem Pan News.